Fala pessoal, tudo bem? Muito beleza? Rafa Pereira aqui na área para um primeiro vídeo, o vídeo inaugural aqui do Companhia do Mistério. Aos poucos eu vou falar para vocês do que se trata a Companhia do Mistério, porque a Companhia do Mistério é muito mais do que um canal, é um projeto, é um trabalho muito grande que vai fazer diferentes frentes aí do conhecimento, do entretenimento e muitas coisas, então fiquem ligados para vocês conhecerem aqui o nosso trabalho. Para isso, já façam a primeira ação, deem o curtir no vídeo, se inscrevam no canal e procurem as nossas redes sociais para vocês ficarem inteirados de todas as informações que estamos lançando sobre a Companhia do Mistério, porque nas redes sociais a gente vai estar lançando conteúdos exclusivos nas redes sociais, assim como deixar vocês informados sobre novos vídeos aqui no YouTube ou então no nosso canal lá na Twitch. E para o nosso primeiro vídeo, tá acontecendo uma grande coincidência, uma coincidência sensacional, apesar que assim, eu não acredito muito em coincidências, viu? Justamente hoje, dia 1º de dezembro de 2021, está completando 41 anos que o filme Sexta-feira 13 foi lançado no Brasil. Esse filme ele foi lançado antes nos Estados Unidos, no dia 9 de maio. No entanto, no Brasil, ele só veio a ser lançado no dia 1º de dezembro de 1980. Então, estamos completando 41 anos desse clássico do terror. E eu falo que é uma grande coincidência porque justamente no próprio logo aqui do canal, do Companhia do Mistério, eu coloco em destaque uma máscara que é uma referência direta ao Jason, né, ao Sexta-feira 13. E também, se vocês forem no meu canal lá da Twitch, até nas regras eu criei um banner e coloquei o Jason lá, meio que eu coloquei como um mascote do nosso canal. Então, para fazer o primeiro vídeo, eu pensei assim, e se eu fizesse um vídeo sobre o Sexta-feira 13? E, coincidentemente, o dia de lançamento do canal é o dia dos 41 anos do Sexta-feira 13. Mas, galera, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos falar desse filme sensacional que é o Sexta-feira 13. Tenho certeza que esse filme, para quem gosta do gênero de terror, as pessoas curtem muito, sabem da importância desse filme para o cinema, para o gênero, então vai ser muito interessante, vai ser bem legal essa conversa, por isso que vale aí, inclusive o seu comentário, deixa o seu comentário, vamos falar um pouco aí sobre esse filme, sobre esse clássico, que foi produzido pela Georgetown e foi distribuído pela Paramount Pictures e também pela Warner Bros. Eu não vou focar muito em falar sobre a história do filme, como que ele se desenvolve, o que acontece, até mesmo porque pode ser que tenha algum jovem que esteja assistindo aqui o canal que não tenha assistido ainda o Sexta-feira 13. Pelo incrível que pareça, se você não assistiu, pelo amor de Deus, não para de ficar perdendo tempo, vai assistir esse filme, porque ele é sensacional e a data, sendo tão especial, eu acho que acaba se tornando mais importante ainda que você vá lá e assista esse filme o quanto antes, tá bom? Então não vou dar, entre aspas, spoilers, apesar que será que existe spoiler de um filme tão antigo quanto esse? Acho que não, mas, enfim, basicamente o filme acaba se desenrolando da seguinte forma. Tem o acampamento, que é o acampamento Crystal Lake, ele acabou ficando fechado por mais de 20 anos, por conta do assassinato de duas pessoas, de 2 jovens naquele acampamento, até que um jovem proprietário acaba adquirindo a propriedade do Crystal Lake e tem aí a ideia
de voltar a fazer ele funcionar. Basicamente ele é um acampamento de verão. Então esse jovem proprietário, ele acaba contratando 7 monitores jovens, né? O que é uma coisa muito comum de filmes de terror, acabar colocando jovens aí dentro da trama, talvez para conseguir dar mais medo, para conseguir até também dar um certo enredo legal e até aproximar também do público, que eu acho que muito do público que gosta dos filmes de terror desde a década de 70, inclusive até os dias de hoje, também continua sendo o público jovem. Então, 7 monitores jovens acabam sendo contratados pelo proprietário e a partir dali começa a desenvolver toda a história do Sexta-feira 13 e assim como muitos filmes que estavam sendo lançados na época, nada diferente do Sexta-feira 13, um a um desses jovens eles vão sendo mortos de forma extremamente brutais e de formas também diversas, diferenciadas. Uma grande curiosidade sobre esse filme, já meio que dando um spoiler, falei que não ia dar, mas muitas das pessoas acreditam que nesse filme elas vão se encontrar, vão se deparar com a primeira aparição do Jason, mas na verdade não é bem assim. O Jason ele não aparece nesse filme e o final ele acaba sendo surpreendente para quem está assistindo. Acho que isso também acabou sendo uma coisa que acabou chocando na época as pessoas, de quem que eles acabaram colocando como sendo o assassino, a pessoa culpada por todas essas mortes durante o desenrolar desse terror. Não é nada absurdo nós falarmos que o filme Sexta-feira 13 revolucionou o gênero do terror e principalmente o cinema independente. Além disso, o filme Sexta-feira 13 foi muito importante para a popularização do gênero slasher, inclusive fazer com que esse tipo de filme também se torne, vamos dizer que cult, né? Não gosto de usar muito essa palavra, no entanto, é uma palavra muito usual, né? Pelas pessoas e até para vocês conseguirem ter um fácil entendimento sobre isso. O Sexta-feira 13 também teve um papel primordial, muito importante também para a popularização desse gênero e também pelo reconhecimento do exploitation, que é os chamados filmes apelativos da época. Sexta-feira 13 também terminou sendo extremamente revolucionário para o gênero de terror, consolidando ainda mais esse gênero, que estava inclusive em alta, porque anteriormente um filme fez muito sucesso, que foi o próprio Halloween, né, com o personagem Michael Myers, que inclusive eu trago aqui também no canal do Companhia do Mistério, né. Dê uma olhadinha nos vídeos lá, nos vídeos de chamada para inscrição, eu acabo trazendo o Michael Myers, porque eu tenho a fantasia idêntica e completa do Michael Myers, mas isso daí é para um outro assunto. Mas Sexta-feira 13 foi extremamente importante para consolidar o gênero de terror, assim como também popularizar o gênero slasher e assim consolidar também o gênero exploitation, que era talvez visto com os olhos de uma crítica um pouco desnecessárias por muitos. Exploitation, para quem não sabe, é os chamados filmes apelativos, né? E o Sexta-feira 13 foi muito importante para inserir esse personagem e esse filme, além desse gênero, também dentro da cultura pop. Essa linda obra de arte do terror foi produzida e dirigida nada mais nada menos por Sean Cunningham, esse diretor e produtor que estava começando a despontar, principalmente nos filmes do gênero de terror, que inclusive tinha feito recentemente um trabalho espetacular juntamente com nada mais nada menos que Wes Craven, com o filme The Last House on the Left, que aqui chegou como Aniversário Macabro, que inclusive também ganhou um outro filme recentemente chamado como A Última Casa. E Sean Cunningham foi também muito importante para que o gênero de terror ganhasse um grande destaque, e ele tem um papel fundamental com que o filme tivesse esse grande sucesso, fazendo um trabalho
simplesmente memorável dentro da indústria do cinema e do terror. Um outro pilar que fez com que esse filme tivesse uma grande repercussão e tivesse o sucesso que teve foi um outro personagem importante chamado Tom Savini. Ele que ficou responsável pela maquiagem e pelos efeitos especiais daquele filme. Lembrando que a gente está falando de um filme de 1980, então não havia todos esses recursos que nós temos atualmente, de tecnologia, de efeitos especiais, etc. Então por isso mesmo, Tom Savini foi um pilar muito importante, porque ele utilizou e muito da sua imaginação e da sua criatividade para conseguir fazer maquiagens e efeitos especiais incríveis para a época e que surtisse um resultado aterrorizante para aqueles que estivessem assistindo. Inclusive o Tom Savini, ele acabou não somente usando a criatividade e a imaginação dele, mas ele tinha sido fotógrafo na Guerra do Vietnã. Então ele, infelizmente, né, acabou tendo experiências de ver, né, coisas um pouco pesadas, de morte, de ferimento, de coisas nesse sentido. Então ele também utilizou-se da sua experiência em guerra para conseguir fazer um trabalho que chamasse bastante a atenção do público, daqueles que assistissem Sexta-feira 13, e realmente ele conseguiu fazer um ótimo trabalho e ter muito êxito na sua proposta. E o filme realmente necessitava de muita criatividade de todos aqueles que fizessem parte, não somente do Tom Savini, porque esse filme foi feito com baixo custo. Assim, não foi um custo também extremamente baixo, inclusive o próprio Sean Cunningham já tinha feito filmes com orçamento muito menor do que com Sexta-feira 13, mas também não era nenhum orçamento espetacular comparado a outros filmes da época de 1980, tanto do gênero de terror quanto fora desse gênero. O filme Sexta-feira 13 contou com um orçamento de 550 mil dólares, e com isso depois a gente vê o quanto que valeu extremamente a pena esse investimento de 550 mil dólares, porque o lucro com esse filme foi algo simplesmente inigualável e fora de série. E isso acaba sendo uma grande surpresa, porque assim, como que um filme com orçamento considerado baixo conseguiu ter um sucesso tão espetacular, tão incrível, e que rendeu um lucro gigantesco, tanto para Georgetown Productions, assim como para Warner Bros. E para Paramount Pictures, para a época. Esse filme ele foi gravado com uma câmera Panavision e acabou contando com profissionais extremamente qualificados da área de fotografia, de filmagem, e também isso pode ter ajudado muito no sucesso do filme. E galera, a gente sabe o quanto que o ser humano ele é extremamente associativo, e sempre a gente tende a pegar alguma coisa e comparar com outra. E com filme não é muito diferente, com música também não, e com diversas outras coisas que nos cerca. A gente acaba pegando até sobre outro assunto que eu vou abordar aqui, sobre história. Então assim, não é muito incomum a gente pegar uma sociedade, alguma civilização do passado, comparar com outra, enfim. Nós somos extremamente associativos e a gente acaba comparando muitas coisas com outra. E com Sexta-feira 13 também não foi muito diferente disso, e algumas comparações e semelhanças acabaram sendo colocadas, principalmente pelos críticos. E eles fizeram algumas semelhanças principalmente com dois filmes da época, sendo eles Black Christmas, que é um filme de 1974, que chegou aqui no Brasil como Noite do Terror, e um outro filme, esse sim a gente pode ter algumas semelhanças, fazer algumas comparações, mas assim, ainda assim é bem diferente, que é Halloween, que eu acabei falando aqui, de 1978, que tem como protagonista Michael Myers, que é um filme que inclusive eu tenho um carinho muito especial, talvez seja o filme que eu mais gosto do gênero de terror. Mas ainda assim, Sexta-feira 13 não é igual esse filme ou qualquer outro tipo de filme do gênero,
Sexta-feira 13 acaba desenvolvendo com uma fórmula muito especial e muito única. Assim, a gente pode inclusive especular, falar que pode ter semelhanças com outros filmes, mas uma coisa que também torna Sexta-feira 13 algo muito bom, e isso é um grande mérito do Sean Cunningham, é que ele pode sim ter se espelhado em alguns filmes do gênero, mas ele não deixa isso muito à mostra, ele não deixa isso muito transparente, então isso também é um mérito próprio dele. E o filme ele acaba se desenvolvendo dentro de um modelo de filme de terror que a gente chama de adolescente morto, né? Ou seja, adolescentes que acabam ficando confinados em algum tipo de ambiente, no caso de Sexta-feira 13 no acampamento Crystal Lake, e ali o protagonista, o serial killer no caso, acaba matando um a um. Isso acaba acontecendo no próprio filme também, Black Christmas, que eu acabei citando, no filme Halloween, mas assim, tudo isso acaba desenvolvendo de uma forma muito diferente. E o que torna também muito especial de Sexta-feira 13 é principalmente o final do filme, que eu acabei mencionando no começo do vídeo. O final do vídeo, o final do filme, ele acaba colocando como protagonista de toda aquelas séries de assassinatos uma mulher, e não um homem. E isso acaba também sendo uma coisa um pouco diferente para a época, de pegar uma mulher, colocar como protagonista de tantas e tantas mortes. Mulher esta e protagonismo esse que é concedido à atriz Betsy Palmer, que mesmo aparecendo somente no finzinho do filme, ela pega todos os holofotes do filme e joga para ela e mostra simplesmente uma atuação fantástica, memorável e inesquecível do gênero do terror. Uma atuação realmente brilhante dessa atriz que faz e torna ela vamos dizer, uma das rainhas dos filmes de terror, uma das rainhas do gênero. Mas tem uma curiosidade muito grande também no Sexta-feira 13. Vocês sabiam que o filme quase não teve esse nome, quase não teve esse título? Não me diga! Sim, é verdade. Sexta-feira 13 quase não teve esse título. Na verdade, o nome do filme, quando foi escrito o roteiro pelo Victor Miller, era A Long Night at Camp Blood, A Longa Noite no Acampamento Sangrento. Esse era para ser o nome do filme do Sexta-feira 13. No entanto, o roteiro do filme Sexta-feira 13, ele acabou tendo algumas mudanças, principalmente quando teve a chegada do Ron Kurz. Quando ele acaba chegando, algumas coisas, assim, não muitas, mas uma coisa ou outra do roteiro, acabou tendo algumas alterações, inclusive o próprio título também teve essa mudança, né? Não se sabe muito bem se foi por conta do Ron Kurz, se foi uma mudança do próprio Victor Miller, ou se teve uma participação direta do próprio Sean Cunningham, mas uma verdade é que esse título ele acabou mudando do roteiro original e acabou sendo colocado como Sexta-feira 13, porque eles queriam colocar algum tipo de nome que sofresse algum tipo de impacto e que causasse terror nas pessoas. E uma coisa que causava terror nas pessoas era uma Sexta-feira 13, né? Então foi muito interessante terem colocado esse título. Acho que se tivesse colocado um outro título para o filme, talvez não tivesse tanto sucesso, ou talvez sim, né? Porque foi um trabalho realmente brilhante, mas fato é que com esse título foi gravado a marca e assinatura desse filme sensacional que faz com que tantas pessoas no mundo inteiro gostem, assim como do próprio personagem Jason. E havia um grande receio na época justamente por conta desse título, porque havia um rumor que existia um outro filme que também queria colocar o nome Sexta-feira 13, que era The Friday 33, 23, The Friday 23, The Orphan, ou seja, era um filme que pegava o nome, né, o Sexta-feira 13, e colocava ali também um outro subtítulo, por assim dizer, que era The Orphan, que era O Órfão. E com um receio de perder assim, os direitos do uso do termo Sexta-feira 13, o próprio Sean Cunningham pega
uma publicidade do filme e joga numa revista que era bem popular na época, que era The Variety, né? Então ele vai e coloca ali uma propaganda nessa revista como uma forma de ele dizer assim, ó, eu sou detentor desse nome, eu coloquei primeiro que você. Então, assim, se ele, por algum motivo, precisasse recorrer a formas judiciais de dizer que ele foi o primeiro detentor desse título, ele poderia utilizar essa propaganda, essa publicidade da The Variety como uma evidência, como uma prova disso. Inclusive, o outro filme, esse Sexta-feira 13, O Órfão, inclusive mudou mesmo o título e ficou somente O Órfão quando foi lançado, e foi um filme que não fez tanto sucesso assim. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, se pode dizer se ele é bom ou não, mas fato é que eu nunca assisti e nunca ouvi falar desse filme. Mas basicamente é um filme que retrata um jovem que ele tá atormentado, tá sendo ali perseguido por visões sombrias, e isso faz com que ele saia matando todo mundo, né, enfim, né, mas foi um filme que de fato não fez sucesso não, galera. Uma coisa muito marcante do filme também é onde que ele acontece, né, o filme ele acaba acontecendo no Crystal Lake, assim também como os outros filmes, não todos, né, tem filmes até que o Jason depois ele vai atacar Nova York, né? Então é um filme que eu não gosto, acho que a maioria das pessoas não curtem, mas basicamente quase todos os filmes do Sexta-feira 13 acaba tendo o acampamento Crystal Lake como cenário de toda a matança. E no primeiro filme acaba sendo utilizado o acampamento Crystal Lake, e é um acampamento que existe até hoje. É um acampamento existente na cidade de Hardwick, em Nova Jersey, que eu falei, e é um acampamento de verão, um acampamento aqui de escoteiros dos Estados Unidos. Inclusive, é um local que não é aberto ao público, mas inclusive já foi aberto também em 2011. O acampamento em Hardwick foi aberto ao público por uma mini turnê para os fãs que queriam conhecer o Crystal Lake, e eu nem preciso mencionar que quando isso foi realmente divulgado, foi um frenesi incrível e esgotaram as entradas e os ingressos de maneira extremamente rápida, um absurdo, assim, questão de segundos foram vendidos todas as entradas, e assim, quem foi, quem não foi, não vai nunca mais, talvez, ou quem sabe em algum dia. Mas a própria política assim, do acampamento não gosta do fato de abrir ao público, assim, por uma questão, provavelmente, dos escoteiros, de entender assim, que o que é mostrado no filme vai meio que contra as próprias políticas e pensamentos e filosofia, né, dos escoteiros. Então, assim, não faz muito sentido ficar ganhando dinheiro em cima quanto a isso. Basicamente esse é o pensamento do acampamento. Então foi aberto uma única vez, mas o filme foi gravado naquele acampamento. E pessoal, sinceramente, tem como falar de Sexta-feira 13 e não falar de trilha sonora? É impossível, né? É verdade. Realmente é muito impossível eu falar de Sexta-feira 13 sem eu falar de Harry Manfredini. Ele que foi quem fez a trilha sonora inesquecível também do filme Sexta-feira 13. E aí gera uma grande dúvida que todo mundo tem. Qual é o som que tem a música? É o tchá 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 tchá. Como que você faz? Coloca aí no comentário aí qual é o barulho que você faz para definir essa música. Mas basicamente a música ela é um som, né, que faz ki ma, que é como se fosse kill mother ou kill mama, né? Eu acho que o conceito mais próximo seria kill mama, né? E vira aquele som que parece tchá 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 tchá. Mas é uma música que realmente ela, se você ouve, você automaticamente você já consegue identificar que trata-se de Sexta-feira 13. E o Harry Manfredini fez essa música
para ser usada justamente somente em momentos onde o assassino estivesse próximo da sua vítima. Inclusive no primeiro filme, no primeiro filme, tem uma cena com uma das personagens, que é uma moça, que ela tá ali na parte do acampamento onde tem o tiro ao alvo, né, com as flechas, e tem um rapaz que quase acerta ela, e naquele momento você percebe que, por mais que ela fosse um momento de tensão e ela quase foi morta e quase que ela foi acertada ali pela flecha, não foi colocada a música. Justamente para demonstrar de que a música, essa trilha sonora, ela só seria colocada justamente nos momentos em que o assassino estivesse próximo. Aí já uma trilha sonora acabou sendo utilizada nos filmes seguintes, somente quando o Jason, por exemplo, estivesse pronto para conseguir matar alguém. Isso acabou sendo feito porque o Harry Manfredini não queria confundir o público. Ele queria que ficasse assim, extremamente claro e exposto qual seria o momento de tensão e de terror nas pessoas. E eu acho que ele foi espetacular nessa escolha, porque essa trilha sonora, ela realmente era muito aterrorizante, tanto que houveram algumas, aí voltando nesse tema das pessoas fazerem associações, das pessoas fazerem comparações dessa música com outra trilha sonora que fez grande sucesso, né, que foi Jaws, Tubarão, né, um filme que fez muito sucesso na época. E essa comparação ela é até justa, por mais que o som, né, a trilha sonora não seja parecida, ela tem uma coisa que é muito semelhante. Tanto Jaws quanto a trilha sonora de Sexta-feira 13, ela causa muito terror e muita tensão, né? E eu acho que pro Harry Manfredini, fazer esse tipo de comparação dele com uma trilha sonora de John Williams é com certeza um elogio. Para quem não sabe, John Williams é um dos grandes compositores, talvez se não o maior compositor de trilhas sonoras do cinema. Foi ele que fez a trilha sonora de Jaws, foi ele que fez a trilha sonora de E.T., né, The Extraterrestrial, né, o ET, o extraterrestre. Se eu não me engano, acho que Contatos Imediatos do Terceiro Grau, se eu não me engano, acho que é ele que faz também, mas ele faz a trilha sonora de Star Wars, de Superman, de Harry Potter, Jurassic Park, enfim, só filme gigantesco. Então ele ter tido essa comparação, eu acho que acaba sendo muito especial para ele. E a trilha sonora ela é realmente espetacular. Mas Harry Manfredini não teve somente sucesso com o filme Sexta-feira 13, ele também teve sucesso e tinha tido sucesso com outros filmes, como O Mestre dos Desejos, O Despertar dos Mortos, O Monstro do Pântano. Então assim, Sexta-feira 13 não foi a única assinatura que fez com que ele estivesse marcado dentro do cinema. E aí, voltando a falar de sucesso, porque assim, eu falei do orçamento, né, do Sexta-feira 13, que foi um orçamento baixo, né, um orçamento de $500 mil, mas se espantem, o filme Sexta-feira 13, ele conseguiu ter um faturamento de quase 60 milhões de dólares. É muita grana. Então imagina, você investe ali $500 mil e no final das contas você acaba conseguindo quase 60 milhões com o filme. Então quem acabou apostando nessa ideia com certeza saiu muito feliz e extremamente satisfeito. Para vocês terem uma ideia, para Paramount Pictures, que foi uma das distribuidoras desse filme, eles acabaram, no ano de 1980, eles distribuíram 17 filmes de grande destaque. Só que o filme Sexta-feira 13, desses 17 filmes, ele só perdeu para um filme, que foi o filme Airplane, que é o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Não sei se vocês se lembram desse filme, mas foi o único filme que conseguiu ter um faturamento e uma arrecadação maior do que o Sexta-feira 13, para vocês verem o tamanho sucesso que foi esse filme em 1980 ao redor do mundo. Tamanho sucesso desse filme fez inclusive que Sexta-feira 13 fosse lançado de maneira internacional, o que não era muito comum para o cinema na época, né? Um filme ser lançado nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, tô jogando aqui exemplos, né? Então assim, não era muito comum, mas tamanho sucesso fez com que ele fosse lançado internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, inclusive fora
dos Estados Unidos, o filme fez com que tivesse uma arrecadação de quase aproximadamente 20 milhões de dólares, ou seja, né, muito da grana que conseguiram com o filme deu-se também com o sucesso fora de terras norte-americanas. Né? E era assim, era um filme que não contava com um grande elenco, com um número de atrizes famosas, de atrizes e de atores famosos para a época, não mesmo. A única atriz realmente de destaque foi justamente a Bess Palmer, que fez, né, a assassina, a mãe do Jason, a Pamela Voorhees, né? Então, assim, ela foi a única pessoa de grande destaque para a época. Então, esse sucesso realmente foi algo único e marcante dentro do cinema e do gênero de terror. Mas, galera, me diz aí, de todos os filmes de Sexta-feira 13, qual filme que vocês mais gostam? E o quanto que esse filme, o primeiro Sexta-feira 13, é marcante para você ou foi marcante? E assim, para pessoas, né, da época, se tem alguém aí que conseguiu assistir esse filme no cinema em 1980, por favor, comenta para mim e fala como é que foi essa experiência e o quanto que vocês gostam de Sexta-feira 13. Mas esse é o meu primeiro vídeo aqui na Companhia do Mistério, mas longe de ser o primeiro vídeo que eu vou falar sobre esse filme, né? Tô falando do primeiro, mas eu vou falar de praticamente todos, eu tenho quase todos aqui dos filmes em DVD, é algo que eu gosto muito, então a gente tem muito assunto ainda para falar e tem muito Jason por aí, hein, gente? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, siga nas redes sociais e dê like, compartilhe esse vídeo, que isso ajuda bastante, ainda mais para mim que estou começando agora com o canal. E fiquem atentos, porque a Companhia do Mistério vai fazer um trabalho realmente diferenciado. Aqui a gente não vai falar somente de terror, a gente vai falar de terror, vai falar de ocultismo, vai falar de história, vai ter gameplays também de jogo de terror, vai falar de ufologia, de várias coisas, então fiquem atentos e eu conto com você. Até o próximo vídeo, falou!